Olá, professor! Seja bem-vindo ao módulo 3 do curso Promoção de Saúde em Toxoplasmose. Nesse slide, você pode ler os objetivos do módulo 3. Você terá o prazo máximo de 2 semanas para realizar esse bloco de estudo, módulos 3 e 4. Ao final do módulo 4, você deverá responder um questionário. É muito importante que cada bloco seja feito no prazo certo. Nos próximos slides, vamos fazer uma revisão da infecção toxoplásmica e da resposta imunológica desenvolvida contra essa infecção. Como falamos no módulo 2, após a multiplicação intracelular, Toxoplasma gondii rompe a célula e infecta células adjacentes. Nessa fase inicial, os taxoítos podem ser encontrados em diferentes tecidos, onde provocam reação inflamatória e destruição tecidual. A eliminação dos taxoítos ocorre na medida em que ocorre o desenvolvimento da imunidade do hospedeiro, levando ao desaparecimento dos parasitos livres e reduzindo a multiplicação intracelular dos mesmos. Nessa fase, ocorre a formação dos cistos teciduais contendo bradizoítos, que são formas de multiplicação lenta do parasito. Contudo, em alguns casos, quando não ocorre uma resposta imunológica eficiente, observamos o aparecimento da doença clínica. Toxoplasma gondii induz resposta imune consistente e duradoura que leva ao controle da proliferação dos taxoítos nos hospedeiros. A infecção primária é caracterizada por elevados níveis de citocinas, como por exemplo IL-12, interferon gama e TNF-alfa, que são proteínas produzidas por células do sistema imune inato, como macrófagos e células NK. A atividade combinada dessas células com as citocinas que resultam na morte da célula-alvo infectada. Com o tempo, a ação combinada dessas citocinas é central para a resistência ao Toxoplasma gondii e provoca uma forte resposta imune adaptativa do tipo TH1, mediada por células CD4 e CD8, que resultam na morte da célula-alvo infectada. Outras células do sistema imunológico, conhecidas como linfócitos B, produzem e secretam anticorpos específicos de diferentes isotipos, como IgM, IgG e IgA, contra Toxoplasma gondii. Desse modo, os taxoítos extracelulares que encontram-se livres no hospedeiro podem ser destruídos por mecanismos dependentes de anticorpos. É importante ressaltar que ocorre o predomínio de anticorpos IgM durante a infecção fase aguda, assim como de anticorpos IgG durante a fase crônica da infecção. Nesse contexto, a partir desse slide, vamos começar a falar com mais detalhes sobre o diagnóstico da doença. O diagnóstico clínico é complicado devido à inespecificidade da sintomatologia. No módulo 2, já estudamos que a maioria dos pacientes é assintomática e que outros pacientes que desenvolvem sintomas apresentam febre e adenopatia, que não são sintomas exclusivos da toxoplasmose. O diagnóstico oftalmológico é realizado com o exame de fundo de olho, para verificação de ocorrência de lesão na retina dos pacientes com suspeita de toxoplasmose ocular. Nesse slide, vamos começar o estudo sobre o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose.
A primeira forma de diagnóstico laboratorial estudada é através da sorologia, ou seja, a detecção de anticorpos contra Toxoplasma gondii no sangue dos indivíduos. O diagnóstico laboratorial é realizado através de vários métodos imunoenzimáticos e de aglutinação, sendo que a pesquisa do anticorpo IgG busca um marcador da imunidade ao parasita e a pesquisa do anticorpo IgM busca o marcador da infecção aguda ao parasita. Os anticorpos são moléculas produzidas pelos linfócitos B e podem ser de duas principais classes: IgM, marcador de infecção aguda, e IgG, marcador de infecção crônica. Os anticorpos podem ser detectados através de diferentes técnicas, como, por exemplo, a técnica do corante, a reação de imunofluorescência indireta, que conhecemos como IFE, hemaglutinação, ELISA e teste de avidez. Você pode ler com mais detalhes sobre as técnicas de diagnóstico laboratorial no material complementar de estudo para esse módulo. Nesse slide, podemos observar imagens de técnicas de pesquisa de anticorpos no sangue dos indivíduos. Nesse caso, deve-se coletar o sangue do paciente com suspeita de infecção e deve ser feita a pesquisa dos anticorpos no soro, parte líquida do sangue desse paciente. Pode ser feita a pesquisa de anticorpos pela técnica conhecida como ELISA. Pode ser realizada a pesquisa de anticorpos pela técnica de imunofluorescência indireta, ou IFE, e também através da técnica de hemaglutinação. Nesse slide, apresentamos a segunda forma de diagnóstico laboratorial estudada, a evidenciação do parasito, que pode ser realizada por identificação do parasito, feita em líquidos orgânicos, como por exemplo líquor e lavado brônquico, e por técnicas menos usuais de biópsia, PCR e o isolamento em animais de laboratório. Nesse slide, podemos observar exemplos de fotografias de evidenciação do parasito pelas técnicas de histopatologia e imunohistoquímica. Nesse slide, podemos observar imagens de técnicas de evidenciação do parasito através de cultura de células e detecção de DNA a partir do sangue de indivíduos infectados, que é a técnica do PCR. Resumindo, a principal forma do diagnóstico laboratorial é a detecção de anticorpos IgM e IgG contra Toxoplasma gondii no sangue, ou sorologia. Para finalizar, gostaríamos de agradecer sua atenção nesse módulo 3 e contamos com você no próximo módulo.